Pod Afro, o seu novo podcast. Pod Afro! Família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura, chegando aqui para o nosso 7º episódio do Pod Afro, podcast do projeto Afro Leitura. Esse projeto muito legal, idealizado pelas minhas filhas, a Raíssa e a Lívia. E hoje recebemos um convidado, professor, educador, escritor. O homem é tudo, entendeu? Mas daqui a pouco eu revelo. Antes, gostaria de agradecer nossos patrocinadores e apoiadores: Pizzaria e Batataria Cristale, Fogaça Regina, Estúdio Built da Renatinha, o Mundo dos Chaveiros, o maior acervo de chaveiros do Brasil, e meu amigo João do restaurante Nova Vida. Muito obrigado por vocês acreditarem no projeto Afro Leitura e no Pod Afro. E sem mais delongas, iremos apresentar o nosso convidado, diretamente de SP. Hoje o Pod Afro recebe o professor JJ. Vamos lá? Estamos começando o episódio 7 do Pod Afro. Hoje a nossa mesa recebe uma mente brilhante que veio da periferia de Salvador para transformar a realidade em São Paulo. Ele é historiador, pós-graduado em gestão educacional, com extensão na USP e no Museu Afro Brasil, coautor de diversas obras e autor de JJ, o Menino Sonhador, e Mãe África, e o relato dos seus filhos seus. Seja muito bem-vindo, com muito honra, máximo carinho, professor JJ. O microfone é todo do senhor. Ah, que maravilha, maravilha, gente, maravilha. Gente, que honra mesmo estar participando aqui desse projeto fantástico, maravilhoso. Quero agradecer aí, Caio, agradecer de verdade a ti e a todos aqueles que apoiam esse projeto lindo pela oportunidade de estar somando, oportunidade de estar fazendo aqui essa troca, que para mim nada mais é do que uma troca de vivências, uma troca de experiências. Então, para todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a minha gratidão de antemão. Que da hora, né? E quando a gente fala de gratidão, professor, só para você ter uma ideia, a Fogaça Regina, todo podcast eu vou falar dela. Ela é considerada uma das pioneiras da cultura hip hop no Brasil. Ela foi uma das primeiras mulheres a cantarem rap aqui no Brasil. Isso daí em 88, 89. Então, para mim é muito orgulho o Pod Afro receber esse apoio da MC Regina. Tá me devendo uma visita. Eu falei que eu vou lá em São Vicente, no litoral, comer fogaça com ela. Professor, muito obrigado. A gente tem um roteirinho aqui a gente criou um roteirinho aqui, tem algumas perguntas feitas pela Raíssa e pela Lívia, tá? É bem tranquilo, tá comigo, tá? Porque depois, se Deus quiser, a gente vai se encontrar pessoalmente. Aí o entrevistado vai receber da Raíssa e da Lívia as perguntas, tá? Então o senhor se prepara. Hoje aqui vai ser tranquilo, tá? Perfeito. Hoje é só um cafezinho com leite. Então, para começar, vou começar com a primeira pergunta. Professor, sua biografia diz que você nasceu na periferia da capital baiana, venceu as adversidades e transformou o limão em uma limonada. Olhando para trás, qual foi o primeiro limão que a vida te deu e que você percebeu que precisava da educação e dos livros para se transformar? Nossa, que bacana. Eita, essa pergunta aí é fantástica, gente. Que coisa. Pois bem, rapaz, realmente eu sou da periferia da capital baiana, mais precisamente de uma região chamada de suburbana, né, do subúrbio, Periperi. E quando eu falo que eu fiz do limão uma limonada, eu quero dizer que é o seguinte: as adversidades que eu passei, todos os fatos que a infância acabou me proporcionando, infelizmente nós temos um quadro aí gravíssimo aqui no país, onde grande parte da população que vivencia tudo aquilo acaba enveredando para caminhos onde a vida se encurta, onde a vida acaba parando lá nas estatísticas essas que vale lembrar que elas não acontecem, são as estatísticas que foram arquitetadas, são estatísticas que foram
historicamente construídas. Pois bem, eu sou filho de Dona Augusta, Dona Augustinha, que está em vida com 84 anos. A mesma teve 12 filhos. 12 filhos. Eu sou, ou seja, mais 11 irmãos. Porém, Caio, a vida acabou ceifando 7 deles. Isso mesmo que os senhores estão me ouvindo. 7 irmãos. O último deles vai fazer agora 4 anos que nos deixou. E ali, eu sou órfão de pai, é uma longa história, que não vem ao caso nesse momento, para que nós não nos alonguemos muito. E eu vivi em meio a todas as violências que possa se imaginar. Então eu cresci dentro de uma realidade onde nos faltavam os alimentos, onde nos faltavam a proteção, onde nos faltavam o básico, mas nos faltava mais que isso, nos faltavam oportunidades. E ali as violências do qual eu estou falando são incontáveis. Dentre elas, tiros, facadas, eu estou falando de sexo explícito nas ruas, eu estou falando de torturas. Afinal de contas, estamos falando de um período que estávamos saindo ali do período chamado de ditadura militar aqui no Brasil. Então, essas violências, elas eram presentes na minha vida. E quando eu falo que eu fiz do limão uma limonada, eu quero dizer o seguinte, que tudo aquilo sim era azedo, que tudo aquilo assim doía, que tudo aquilo, é verdade, que acabava nos torturando de uma forma ou de outra. Entretanto, eu realmente, desde muito pequeno, eu enxergava na educação, eu enxergava num futuro, porque eu pensava, se eu passo por isso, um dia eu serei adulto. E o que eu vou proporcionar para os meus? Nenhum dos meus irmãos haviam chegado ao término nem do ensino fundamental. A minha mamãe, como lavadeira de roupa, para quem não sabe, é uma função herdada pelos antigos escravizados. Analfabeta. Dessa forma, não conseguia nos dar um suporte pedagógico, um suporte educacional, do qual necessitaríamos para utilizar como ferramenta de resistência. Dessa forma, eu já fui entendendo desde pequenininho que eu seria a bola da vez, de que eu seria essa resistência. Então, eu não enveredei, eu não pratiquei, eu não fui por esses caminhos onde a violência me empurrou, e sim usei a educação enquanto arma, enquanto resistência, enquanto ferramenta de mudança e de transformação, fazendo do limão essa doce limonada. Eu vou dar um exemplo da minha vida também, professor, porque assim, eu cresci também num ambiente sem pai, então a gente não teve aquela figura paterna, e sempre no ambiente hostil, né? E com os convites mais fáceis, como o senhor falou, na periferia, os convites são mais fáceis. E foi através da cultura hip hop que eu dei a volta em tudo isso daí, entendeu? Não bebo, nunca, não fumo, nunca fumei, nunca usei drogas na minha vida, porque eu não tinha nem referência paterna, não tinha uma referência masculina em casa. Mas através da cultura hip hop, opa, eu comecei a me posicionar. Quem eu sou, me identifiquei como negro, porque até então a gente não é, né? Porque a gente sabe que a gente não tem identificação, a gente não se conhece e a gente não consegue se assumir. A gente é moreninho, a gente é coisa, não, a gente é negro, a gente tem que se assumir. E o hip hop me traz isso. Então, essa fala, quando o senhor fala assim, os caminhos aí que tinha a violência, a gente passa também, quando a gente é periférico. Eu lembro que meu primeiro amigo era o senhor Carlos, que era um alcoólatra. Entendeu? Minha mãe saía para os bailes, porque minha mãe era baileira, entendeu? E deixava a gente com ele. E aí a gente não tinha essa referência, né? E aí quando o senhor fala, já começou a passar um filme aqui na cabeça, aqui, assim, caraca, parece que é eu que estou vivendo ali. E aí tem uma curiosidade minha. Aí você tá lá vendo tudo aquilo ali. Aonde saiu para o professor o momento de literatura ou dos livros? Como é que você, pequenininho lá na família, conheceu os livros? Pois bem, na época do qual eu acabei de narrar, o acesso a livros era algo escasso, uma vez que esses livros, até mesmo na escola pública, teriam que ser comprados pela família.
o Estado não fornecia. Dessa forma, dificultava. Porém, a essência de Salvador, os blocos afros, os filhos de Gandhi, o Ilê, o Ileaê, as festividades que trazem, mas assim, na sua essência, essa ancestralidade, eu acredito que somou muito. Porque quando nós falamos de leitura, é importante nós lembrarmos que essa leitura não necessariamente necessita ser de livros. Uma leitura pode ser de inúmeras coisas. Você acabou de falar do hip hop. O que foi que você fez? Uma leitura. O que é isso? Uma vivência. Não podemos, inclusive, esquecer de que uma das maiores leituras que nós tivemos foram os nossos griots, sim, lá da África, que passava esses saberes pela sua oralidade. Isso não é uma leitura? Sim, é uma leitura, é um aprendizado, é uma escola. Porém, essa questão da leitura, de escrever livros, ela veio depois. Ela veio após inúmeras situações onde eu já tinha tido contato com o mundo acadêmico e eu enxerguei, há pouco tempo eu falava de uma forma, hoje eu encaro como errônea, né? Que eu falava o seguinte, que eu encarei isso, que eu enfrentei tardiamente. Hoje eu olho e falo, não foi tardiamente, foi no momento correto, tudo tem o seu tempo. Todo fruto tem o seu tempo de amadurecimento. E esse foi o tempo que eu tive de amadurecimento. Então, quando eu fui para o mundo acadêmico, que houve uma certa transformação, o que eu percebi? Eu comecei a fazer algumas palestras nas escolas, em entidades, ONGs, enfim, o público, para a iniciativa pública e privada, e eu percebi que palestrando eu levava isso para o maior número de pessoas. Porém, eu não estava alcançando o público que eu gostaria. Uhum. Além disso, Sim, veio a questão da identidade. Veio a questão da afirmação dessa pretitude. Que eu me declaro um homem negro, preto retinto. Esse sou eu. gostei desse Esse termo. sou eu. Então, a literatura ela veio como um grito, como uma forma de um chamamento para essa tribo, para essa turma de guerreiros, para esse exército que resiste, para esse exército que luta contra a infâmia chamada de racismo, que está nas estruturas, por isso o racismo estrutural. Então, essa questão da escrita, ela veio realmente como um grito, ela veio como um chamamento mesmo, e como uma reverência às minhas ancestralidades. Que da hora. Quando eu falo pô de afro, olha, eu não sei como que eu consegui esses convidados, viu? Que é um melhor do que o outro. E já pegando esse gancho aí dessa fala sua, vamos falar um pouquinho do seu livro, O Menino Sonhador. No seu livro JJ, O Menino Sonhador, Quebrando Barreiras e Realizando Sonhos, você fala muito sobre a superação para o jovem preto e periférico de hoje, e muitas vezes é bombardeado por estatísticas negativas, né? Como o livro e uma literatura pode ser um escudo e uma ponte para o futuro. Maravilha. Esse livro do qual você está falando é esse aqui, Quebrando Barreiras e Realizando Sonhos, né? JJ Quebrando Barreiras. Eu acredito que o mundo da literatura, ela serve, a educação num todo, ela é um elemento fundamental como arma de resistência, de luta para o nosso povo e para todos aqueles povos oprimidos, marginalizados. E a literatura, ela vem a somar de uma forma incrível, enriquecedora. Porque quando nós abrimos um livro, nós estamos expandindo a mente. Nós estamos nos nutrindo de quê? De informação. Nós estamos nos nutrindo o quê? De identidade, a depender, obviamente, de quem está escrevendo e do que você está lendo. Nesse caso, de um homem preto retinto, essa pessoa que está lendo está, sim, se nutrindo de identidade, de força, de autorreconhecimento. Eu já estava na fase adulta quando eu tive contato com a história de muitos e muitos dos nossos, de Martin Luther King Jr., quando eu tive, que eu fui ler um pouquinho sobre a tia Seata, que eu fui ter contato com as obras de
Maria Carolina de Jesus. E isso me fortaleceu, isso me fez me auto-identificar. Qual é o meu lugar? Qual é a minha fala? Qual será a minha prática e o meu discurso? Está em consonância com essas guerreiras, com esses guerreiros? Essas pessoas realmente me representam? Para eu saber se alguém me representa, eu preciso entender a minha história e a história de quem escreve, de quem está contando. Então, eu penso que a literatura ela vem somar muito, mas assim, de uma forma muito grande. É de um potencial inenarrável. Então, a literatura, para mim, não tenho dúvida disso, mas não tenho dúvida, uma vez que eu sou fruto disso, soma demais, soma assim absurdamente, e é por isso, o Caio, que eu procuro estar levando as coisas que eu escrevo, as coisas que eu leio para que eu indico, por exemplo, quando eu li de Jamila Ribeiro, no Manual Antirracista, puxa vida, eu me enchi, eu me empoderei, eu me reconheci, eu me identifiquei, eu me tudo. É como se nós tomássemos uma cápsula, um comprimido de álcool, é como se fosse aqueles desenhos animados que você toma e Sim, fica forte, você fica super-herói. Por quê? Nós estamos vendo um dos nossos naquele lugar de fala. Nós estamos vendo um dos nossos dizendo, olha, eu cheguei, que ninguém chega em lugar nenhum, mas eu estou passando por esse estado, estou passando por esse momento, você também pode, nós também podemos, dentro de uma união nós também podemos. Então, a literatura para mim é algo fundamental. que da hora, né? E falando que tem uma editora chamada Editora Mostarda, eles têm a coleção Black Power, né? Que são livrinhos para criança. Só que tem Martin Luther King, Malcolm X, Sueli Carneiro. E aí a Lívia fez aniversário de 9 anos. E aí eu mandei para eles assim, ó, tem uma fã suas aqui que ama literatura. Aí eles falaram assim, então me manda seu endereço que eu vou mandar um presentinho para elas. Você vê a hora que ela... É que eu tinha que filmar. A hora que ela chegou o pacote, ela falou assim, é aqueles. Tá. Então ela tem a própria biblioteca delas aqui, entendeu? E com referências. Porque elas têm que entender também que aqui dentro, aqui de casa, é uma coisa, a hora que ela sai do portão é outra coisa. Então elas têm que estar preparadas para quando alguém falar do cabelo dela, falar do nariz, falar da boca. Então, fala assim, ó, tá vendo? Lê esses daqui, que isso aqui é legal. Na última quarta-feira, a gente foi fazer uma palestra para alunos do ensino médio e a Lívia falou do projeto, falou da importância da literatura para ela, e você via os moleques assim, ó, de ensino médio, tá com 16, 17 anos, olhando assim, como é que pode uma menininha de 9 anos ter esse conhecimento? Entendeu? Então, para mim, como pai, é um orgulho. Imagine, você tem uma filha palestrante, uma filha repórter, e, olha, e dá um trabalho, viu? E quer toda hora gravar, e quer fazer podcast, e quer isso, olha. Eu sei o que eu passo com essas duas aqui, mas para mim é muito orgulho. Só para você ter uma ideia, elas entrevistaram a Domênica, que é filha do Mano Brown. Nossa, Então, é o poder da literatura, eu falo para elas. Vocês têm que gostar de ler. Ah, mas eu gosto. Não faz mal, lê lá o Menino Maluquinho. Ou eu comprei para elas aqui o Diário de Ellie, que é de menina lá. Então, eu falo assim: leiam. Vamos, você não tem que fazer, pelo menos isso aqui vai despertar o conhecimento de vocês. E aí, pegando esse gancho, tem outro livro, Mãe África. Seu lançamento mais recente é A Mãe África e os Relatos de um Filho Seu. Como foi o processo de escrita dessa obra e qual é o principal relato ou mensagem que você sentiu urgência de compartilhar com o público brasileiro? E eu vou acrescentar uma pergunta. O senhor pensa em participar de PROACs, assim, de projetos, para lançar também os livros lá ou não? bacana. Eu vou começar respondendo a sua última pergunta, que sim, eu não tenho dúvidas que tenho sim interesse em participar de projetos, na realidade é assim. Eu penso que tudo que vem a somar para nós combatermos essa infâmia, esse crime, esse genocídio, essa arquitetura da destruição chamada de racismo estrutural, ela é muito bem-vinda. Então, toda união, toda parceria, todo ajuntamento, para mim, é sempre muito bem-vindo. E quem sou eu? Quem sou eu? Dentro do nosso humilde conhecimento, para negar nessa soma, nessa troca, nessa parceria,
que é uma parceria que eu gosto de chamar de parceria do ganha-ganha, onde todos saem ganhando. Ganhando com informação, ganhando com trocas de experiências e assim por diante. E falando um pouquinho dessa obra, Mãe África e os relatos de um filho seu, as pessoas, a primeira coisa que eu chamo a atenção é a capa. É muito interessante que quando eu fiquei 9 meses escrevendo esse livro, foram 9 meses, logicamente com algumas interrupções, e ao final eu tive a ideia de colocar essas matriarcas aqui na capa. Foi interessante que quando eu enviei isso à editora, a pessoa que estava em contato comigo falou assim: nós podemos colocar essas matriarcas dentro do livro, colocar um espaço, um capítulo para elas, e colocar só você na frente, afinal você é o autor. De imediato eu já rebati, eu falei: não, essa não é a ideia. Se hoje eu estou de pé, se hoje eu posso me autodeclarar um sobrevivente, eu devo a estas matriarcas, entre outras pessoas que passaram na minha vida. Eu devo a elas. Quem está aqui é nada mais, nada menos do que a minha mamãe. Nada mais, nada menos do que a única avó da qual eu tive contato aqui em vida, a minha vovó Biana, a minha tia, a pessoa que esteve sempre comigo, e aquela que gerou a minha namorada. Namorada essa que divide matrimônio comigo há 32 anos. Não, fala o nome, você vai ficar bravo naquela vez. Ah, você não falou meu nome? Da minha namorada, da minha esposa, da minha companheira Luciara, filha da dona Luzia, essa mesma que está aqui na capa. E essa escrita, Caio, e senhores e senhoras que estão aqui nos escutando, nos prestigiando, eu costumo dizer que eu não escrevi com as teclas do computador. Eu escrevi com o coração. Eu falo, mas sem medo de errar, que essa obra ela não é minha. Nenhuma obra é do autor, mas essa em especial não é para mim. É para a minha infância. É para os meus ancestrais. Esse livro é uma reverência. Esse livro é um agradecimento. Esse livro é um agradecimento por aqueles que aqui passaram, por aqueles que atravessaram o navio negreiro, por aqueles que atravessaram o Atlântico, e muitos deles não conseguiram gritar, falar, que ficaram no meio caminho, e aqueles que conseguiram atravessar, derramaram o seu sangue para que hoje pudesse estar falando aqui. Por isso eu sou um sobrevivente. Então esse livro são para eles. Esse livro é um chamamento. Esse livro é um grito. Esse livro é um convite. Esse livro é para gritar para o mundo: nós estamos aqui. Esse livro é para gritar para o mundo: gratidão, meus ancestrais, por terem aguentado, por terem suportado. Porque nós achamos que nós passamos sim por dificuldades, e passamos, é fato. Mas nada comparado ao que os nossos ancestrais passaram. E detalhe, eles sobreviveram, mas não apenas sobreviveram, eles nos passaram a esperança, a dignidade, os saberes ancestrais por diversas formas, por meio das suas culinárias, das suas rezas, das suas religiões, das suas crenças, por meio dessa herança das características físicas e assim por diante. Então, esse livro é um grito, é um agradecimento. É por isso que eu gosto de destacar Mãe África. E essas mulheres que aqui eu coloco, eu não os singularizo. Elas são apenas aquelas que representam todo o sangue derramado, todos os saberes passados. Elas representam todos os griots. Elas representam toda a ancestralidade que a nossa foi passada. Então, esse livro nada mais é. Aqui eu cito os meus filhos, minha filha, meus netos, a minha esposa. Aqui eu cito meus irmãos, inclusive os que já se foram. Aqui eu cito as minhas brincadeiras de infância. Aqui eu estou falando, eu cito nomes com apelidos do qual eu tinha, do menino Geninho, que esse era eu. Eu cito nomes de colegas de infância, do qual eles estão assim, anestesiados lá em Salvador,
porque eles não, eu falei, olha aqui, eles estão lendo o nome deles no livro, eu estou falando, não acredito que você lembra de... Não é que eu lembro, não apenas lembro, eu reverencio, eu agradeço, porque por mais que nós passamos a dificuldade, nós não podemos jamais esquecer dos momentos também que marcam aquele dado período. Então é por isso que eu escrevi esse livro. Eu escrevi esse livro em agradecimento. Em agradecimento, por exemplo, Caio, tem uma parte aqui que eu começo falando do continente africano em si, explicando um pouquinho, para desconstruir aquelas falácias da escola tradicional que só vem falar de Grécia e Roma, como se eles fossem os inventores de tudo, não sabendo a sociedade de uma forma geral que os primeiros arquitetos, os primeiros a fundir metais, os primeiros matemáticos surgiram no continente africano. Uhum. Então eu trago isso aqui. Trago também uma pequena, uma singela, porém importante homenagem ao povo, à nação, à ancestralidade, à potência chamada de Haiti, que hoje é conhecida como Haiti, que as pessoas deveriam ter um pouco mais de contato, que a escola tradicional devia pegar mais firme, que a história tradicional devia ensinar para todos os brasileiros o que foi a história do Haiti, o que são os haitianos, o que eles representam para o mundo, para o planeta Terra, enquanto símbolo de resistência. Sim. Então, esse Eu livro conheci é uma, isso. eu conheci uma haitiana e ela começou a mostrar as fotos das praias lá. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é onde você não é Haiti? É que vocês estão acostumados a ver o lado pobre. E aí tem uma fala sua que eu achei muito legal. E hoje, quando você fala dos nossos antepassados vindo pra cá, né? A gente entende aquela frase do Mano Brown: não viramos comida de tubarões. Ninguém entendia essa frase. Quando ele falava, ó, parabéns para você que não virou comida de tubarão. Hoje todo mundo entende o que, que é. É os nossos antepassados que chegaram no Brasil, que foram resistentes. Porque Perfeito. não é qualquer um que atravessava o navio negreiro, não. O senhor é de Barueri, né? Desculpa, eu não entendi? Você é de Barueri? Não, eu sou de Cotia, eu Ah, trabalho em Barueri, eu sou de Cotia. infelizmente, Sorocaba perdeu o carnaval. Se esse livro não virar samba enredo, pode parar, tá? Vai nas escolas de samba aí, assim, ó, eu tenho um enredo maravilhoso para falar para vocês aqui, tá? Ó, pega lá os dentro das escolas de samba tem os historiadores, né? Que tem lá o livro. Assim, ó, tem um presentinho aqui para você, ó. Leiam e vê se não dá samba isso aqui. Porque, ó, quando aqui em Sorocaba, eu sou fundador de uma escola de samba, Furiosa Real. O senhor foi falando aqui, ó, e já vai na mente aqui, ó. Já começou o abre alas, a comissão de frente, já começa a falar assim, caraca, como é que isso daí não vira samba enredo? Olha a qualidade que é. Porque quando eu sempre fui do hip hop, aí em 2012 a gente criou a Furiosa Real. E aí você começa a ver essas histórias como samba enredo, entendeu? E aí a gente começa a misturar um pouquinho o hip hop com o samba, é a mesma coisa, a história é as mesmas falas. E aí você já começa a pensar, nossa, imagina que da hora você coloca isso aqui ali, coloca isso aqui ali, isso aqui dá samba. Isso aqui dá samba. Isso aqui dá samba. Você procura na escola de samba de Cotia, Barueri, tem aí também. Procura o pessoal, assim, ó, tem um tema de carnaval aqui para vocês aqui, a Mãe África. Aí você fala assim, ah, tá. E aí tem um outro também, né, que é a Independência da Bahia. Você também é coautor da antologia de 200 anos da independência de Salvador. A gente sabe que a independência da Bahia não teve uma forte participação popular e negra, como Maria Felipa e Maria Quitéria. Porque a história oficial que ensina nas escolas muitas vezes tenta apagar o protagonismo negro dessas lutas. Maravilha, maravilha. Gente, ele está falando dessa obra aqui, do qual eu tive. Essa obra aqui, eu vou responder a sua pergunta e depois eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho do lançamento dessa obra aqui na época. Fica à vontade. Essa questão do não reconhecimento dessas grandes figuras, na realidade, ela é apenas mais um dos fatos. É apenas mais um, só mais um dos fatos onde escondem o protagonismo preto nesse país. Afinal de contas, nós estamos falando de algo estrutural, de algo historicamente construído. Senhores e senhoras que estão aqui nos prestigiando, eu chamo a sua atenção. Eu não vou me cansar de falar da palavra historicamente construído. Eu não vou me cansar de falar
de arquitetura, e uma arquitetura da destruição, uma arquitetura do apagamento. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque essa pergunta veio bem a calhar. Você está me perguntando, mas peraí, mas nós tivemos a independência do Brasil. Por que que essa independência ela é apagada aos olhos dos brasileiros? Por que que ela não é propagada? Por que ela não é ensinada nas escolas tradicionais? Por que que não se ouve falar? Por que que a imprensa brasileira não se fala nisso? 2 minutos, e olha lá quando isso ocorre. De reportagem acabou. Quando Referência em chega... novembro, né? Exatamente. Porque o protagonismo negro nesse país, ele foi, ele é, e é por isso que nós estamos aqui, para que não continue a ser totalmente invisibilizada, totalmente emudecida. As vozes pretas desse país sempre ou conseguiram ou tentam emudecer, apagar, limitar. Então, a independência da Bahia, infelizmente, felizmente, porque foi algo que trouxe às luzes o quê? O protagonismo da Maria Felipa e tantos outros heróis que lá estiveram, que pegaram em armas, que libertaram o nosso país. Mas a quem me interessa, a elite, as pessoas que realmente dominam, a eles não interessam que esse protagonismo ocorra. A eles não interessam dar realmente, legitimar, não só a luta, mas a vitória dessas pessoas. Porque nós tivemos um protagonismo negro. E só para exemplificar isso daí, eu falo um pouquinho no livro Mãe África e os Relatos de um Filho Seu, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouquinho melhor. Nós temos aqui no país, ô Caio, um episódio que ocorre, se não me falha agora a memória, foi no finalzinho do 18 ali. Se eu não me engano, foi 1789, época da Revolução Francesa, foi por ali. E nós tivemos um episódio que hoje é conhecido no Brasil como Inconfidência Mineira. Para ficar mais claro, nós estamos falando de Tiradentes, que hoje é feriado nacional. O que foi aquele evento? Foi um grupo de pessoas que se revoltaram contra o sistema, contra o governo, fizeram lá uma insurreição, pegaram alguns líderes, e isso foi realizado por um grupo majoritariamente de classe média, na sua grande maioria por homens brancos, inclusive Tiradentes, né? O José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, e foi reprimida pela força do Estado, prenderam alguns e pegaram um deles e ele foi morto, esquartejado e morreu como um mártir. Legítimo, legítimo. Não vamos deslegitimar. Legítimo, tá tudo certo. Só que nós estamos no século XXI e hoje ainda é feriado nacional. Mas, peraí, do que nós estamos falando? Estamos falando de um outro episódio agora, do mesmo teor ocorrido lá em Salvador, na Bahia, chamado de Conjuração Baiana, que também foi uma insurreição, que homens se levantaram, só que a maioria deles eram alfaiates, eram negros forros, eram trabalhadores, que também se levantaram por um ideal de republicano, com os mesmos ideais e com uma pimentadinha a mais. Esses queriam o fim da abolição, queriam a liberdade religiosa e assim por diante. Também foi reprimida pelas forças do Estado, do governo, só que lá não mataram e não esquartejaram um, lá foram 4. E também foram esquartejados e os pedaços foram largados pela cidade. Mas espera aí, eu estou falando de 2 eventos, de 2 levantes, que os 2 foram reprimidos. Um é feriado nacional, o outro não é lembrado em lugar nenhum. Outro, muitos dos senhores e senhoras que estão aqui nos ouvindo, estão ouvindo pela primeira vez, talvez, e vai agora pesquisar sobre esses homens que morreram, também como mártir, mas que não são lembrados. Por quê? Foram os 4 homens pretos. Eu não sei se isso responde à pergunta que o Caio está me fazendo. Por que do apagamento dos grandes heróis
da independência do Brasil na Bahia. E eles tentam de qualquer jeito, não é só você pegar São Paulo, Avenida Rebouças. Nós sabemos que não é a Avenida Rebouças, é a Avenida André Rebouças, mas eles não aceitam. Então é difícil esse apagamento, eles querem porque querem. Quanto tempo demorou para o feriado de 20 de novembro for nacional? Exatamente. Quantas vezes? E não só. Mas em compensação, o 13 de maio, eles lembram, né? Opa, tem lá. Legal, e o 14 de maio, eu faço o quê? Exatamente. Então, Exatamente. essa treta aí vai longe, viu, professor? Perfeito. A gente sabe que, infelizmente, a gente sempre vai pagar essa conta. Exatamente. Sempre vai sobrar para nós, porque é nós que somos mimimi, é nós que somos errados, mas quando contam a história verdadeira, eles não aceitam. Não, isso daí não foi, eles eram barderneiros, quer dizer, o nosso povo é baderneiro e vocês são revolucionários, então tem Exatamente. essa briga aí. Vadios. Aí em Sorocaba, inclusive, tem um escritor, nossa, ai, gente, eu não vou procurar agora para não nos atrapalhar, mas eu peço até perdão a ele, que acabou fugindo aqui, que ele escreveu Vadios e Imorais. Esqueci o nome. Ele faleceu, né? Eu falei que tá a foto dele aqui na cabeça, mas não vou lembrar o nome dele. Me desculpa, deve estar aqui não lembro agora exatamente onde está. Que ele vem falar bastante sobre essas coisas, sobre essas questões, tá? E esse livro, o Caio, só para finalizar, ele tem uma característica importante na minha vida. Ele tem algo, porque eu fui convidado para participar dessa antologia. Eu já estava aqui em São Paulo, que eu cheguei aqui em 89, lógico, é recente. E ali em Salvador eu vendia picolé, eu carregava os pesos para os comércios, né, as baianas de acarajé, os comércios, uma série de coisas. E ali eu via bastante coisas, eu vi o apagamento, eu vi a exclusão, eu vi os olhares tortos, eu vi a venda, o comércio, eu vi a capitalização da nossa cultura no centro histórico ali de Salvador sendo comercializado. Só que eu não entendia o que era aquilo. E quis o destino que esse lançamento fosse justamente lá no centro histórico, mais conhecido como Pelourinho, em Salvador. Então, pelas mesmas ruas e avenidas onde eu passava trabalhando, isso com 8, 9 anos de idade, gente. Madrugadas na rua, por ali também, pelas mesmas ruas e avenidas eu passei, mas com a obra na mão. Eu passei com outros escritores. E isso não me auto-engrandece. Eu não estou falando isso, porque não chegou em lugar nenhum, porque eu não cheguei em lugar nenhum. Eu estou passando em todos os lugares. Enquanto eu estiver vivo, eu estou passando. Eu não cheguei, eu estou passando. E enquanto eu estiver passando, o meu recado será dado como uma forma de soma, de ajuda, de contribuição, de troca para o nosso povo que tanto resiste. É o do professor Ademir Barros, o livro? Não sabe me dizer? Desculpa, eu não entendi. Do Ademir Barros? O que tem? O livro é do professor Ademir Barros, será? Não é do professor Ademir Barros, não. Do qual eu estou falando. Vadios e Moraes. Eu estou aqui procurando ele na minha... Já achei. Pronto. Deixa eu fazer a propaganda. Fica à vontade. Olha aqui. Nossa, maravilhoso esse. É do Carlos Carvalho. Ele é de Sorocaba. Sim. Ele fez não sei se você sabe, eu fiz faculdade de História aí em Sorocaba. Então você conheceu o pessoal daqui do NUCAB? Você chegou a conhecer o professor Ademir, a professora Ana Maria? Eu não me recordo agora, porque já fazem 13, 14 anos, né? Não foi nessa época que tive no NUCAB. Infelizmente, os dois nos deixou, né? Nossos dois griots aí. E vamos falar, já que nós estamos falando de educação, vamos falar de educação agora. Hoje, você atua na gestão educacional em Barueri, como orientador educacional. Como a sua formação em História e sua passagem pelo Museu Afro Brasil muda sua forma de orientar alunos e professores no dia a dia? Como aplicar a Lei 10.639 na prática da gestão?
Essa pergunta eu estava esperando, viu? Essa eu Pois estava é, esperando, que fala da Lei 10.639. pois é. A Lei 10.639 é uma lei que se faz necessária. Entretanto, eu lecionei por 10 anos nas redes públicas e privadas. E eu posso afirmar que, infelizmente, essa lei ela não é praticada Não pegou, né? da forma como deveria. Esse ensino, é, puxa vida, esse ensino da África e das africanidades nas escolas, em todo centro educacional, infelizmente, ela não é feita. Infelizmente, Caio, falar de África, falar de racismo estrutural, falar de marginalização, falar de tudo isso que nós estamos falando aqui, infelizmente, nas instituições ainda existe a mentalidade de que é coisa de preto. Sim. Muito Ainda ainda, existe a viu? mentalidade de que a pessoa precisa ser um preto, de preferência um preto retinto, para que toque nesse assunto. Então, de que forma eu utilizo esses conhecimentos da vida acadêmica nessa função do qual hoje eu desenvolvo? Porque eu sou professor. Hoje eu estou como membro da equipe gestora, mas eu sou professor, mas eu estou como membro da equipe gestora, como orientador educacional. E de que forma soma? Soma com um olhar diferenciado, um olhar mais direcionado, vamos dizer assim, com a consciência de que eu, enquanto membro da gestão, preciso olhar para todos. Entretanto, com um olhar muito especial para aqueles das quais as pessoas não olham. E quando olham, olham com um olhar enviesado, com um olhar torto, com um olhar com suspeita de que não vai alcançar o resultado esperado. Com um olhar, muitas vezes, já marginalizado. Então, eu procuro contribuir dessa forma. E na prática, como isso ocorre? Eu, por exemplo, antes mesmo de eu entrar no ar aqui, eu estava terminando de formatar um letramento. Ou seja, falar sobre a temática dentro do espaço. E com quem? Com os alunos? Não, com os professores. Por quê? Porque é necessário. Sim. É necessário. E aí, esse conhecimento prévio, essas vivências dentro do mundo acadêmico, vêm muito, muito a somar com isso. Por quê? Porque dá empoderamento, porque dá conhecimento de fato, porque aquilo que as pessoas talvez tenham uma dúvida, você pode sanar. Mas com segurança, com sabedoria, com conhecimento de causa. Mesmo entendendo que a maior sabedoria são as vivências que nos passam. Mesmo sabendo que as maiores sabedorias é a própria vida. Muito maior que o mundo da academia. Então é dessa forma que eu procuro estar ajudando. Levando os conhecimentos prévios, acadêmicos, para dentro desses espaços. Que da hora. Aqui em Sorocaba, eu tenho o privilégio da Escola da Liga. Depois você procura aí, Rosana ou Rocha, que é a diretora da escola. E ela é uma diretora que ela pratica a escola antirracista. Ela é militante do movimento negro. Ela participou da Marcha das Mulheres Negras. É Rosana ou Rocha. Depois você dá uma pesquisadinha aí sobre ela, que eu tenho muito orgulho de ter esse amigo dela, porque ela trabalha muito essa área, né? À toa que a TV tem, que a TV daqui de Sorocaba fez uma matéria com ela falando sobre a importância, né, professor? Como a gente está falando dentro da escola, e é na escola que mais pega essa parte de racismo. É no ambiente, não é nem no ambiente, mas na casa, é no ambiente escolar, que começa a brincadeirinha de cabelo, de tudo. E aí ela pratica isso daí, que é legal. A gente fala, vamos ver esse ano a gente consegue fazer uma fala lá, que ela falou assim, esse ano eu quero vocês lá falando também um pouquinho da importância da negritude, né? Porque assim, é o ano inteiro, não é só novembro. Porque só lembram da gente em novembro. Só lembram de praticar a lei em novembro. No restante do ano não tem nada disso. E como é que o senhor vê isso? O senhor que está ali nesse meio acadêmico com os professores?
eu vejo como algo que, aquilo que eu estava falando, ainda continuam com aquela mentalidade de que é coisa de preto, de que é necessário que uma pessoa que vivencie isso, essa exclusão, que esteja com essa ferida, e na grande maioria ferida aberta, se está ferida aberta é porque incomoda. Então as pessoas têm uma cultura de que quem tem a ferida é que tem que falar, é que tem que se posicionar, é que tem que botar a cara a tapa para conscientizar as outras pessoas. Obviamente que eu não vejo dessa forma. Porém, independente se fazem ou não, eu procuro estar o tempo inteiro, de forma incansável, levando essa temática, levando essa pauta para dentro dos espaços, para aquele menininho que está ali encolhido, para aquele menininho que ninguém presta atenção nele, para aquela menina que porventura está ali doida para alisar esse cabelo, mas não porque ela se acha mais bela com o cabelo liso, e sim porque, não por uma opção de alisar o cabelo, mas sim pela opressão que estão fazendo com ela. Sim pelo apagamento da história dela. Sim pelo impedimento de ela reconhecer a própria identidade. Então, é assim que eu trabalho dentro das escolas. É olhando aquele menino, olhando aquela menina, é olhando aquele professor, aquela professora, para instruir e falar, olha, precisamos ajudar. Precisamos realmente colocar essa pauta. E essa lei 10.639, depois que eu cheguei, eu não estou falando que houve uma revolução, porém, está tendo um rebuliço, está tendo um incômodo, eu percebo que está tendo um movimento, está tendo uma aceitação, uma negação, uma crítica, um elogio. Opa, estamos no caminho certo, porque estava no silêncio. E quando está no silêncio, está adormecido. Quando está adormecido, nada está sendo feito. Então, eu não conheço revolução silenciosa. Tudo nós temos que fazer um certo barulho, sim. Nós temos que gritar. Nada mais é do que um grito. Olha, eu estou aqui. E não estou aqui para pedir favor. Eu não estou aqui para pedir licença. Eu estou aqui para ocupar um espaço que é meu por direito e que, infelizmente, a estrutura, infelizmente, um sistema nefasto, absurdo, venenoso, criminoso, nos impede de alcançar esses espaços. Mas eu estou aqui para ser Vamos a aqui para mosca dessa guerrear. sopa. Estamos aqui para. Somos nossos guerreiros quilombolas. Somos nossos guerreiros quilombolas. Aí eu falando de professor, eu recebi meu amigo Carlos Donizete, que é um professor aqui da cidade do lado do Votorantim, e ele escreveu um livro, Alice no País dos Pretinhos e das Pretinhas. Então ele catou as alunas dele lá e falou assim: você já sofreu algum preconceito aqui na escola? Vamos escrever. E ele escreveu esse livro. Daí foi no meio da pandemia ainda que foi o lançamento. Você, Caio, você vai lá na escola, dá uma provocadinha na diretora, porque ela não gosta, entendeu? Ela é da filha, ela é, os pais, os avós eram coronéis de fazenda da cidade de Itapetininga. Dá uma cutucadinha, assim, vocês me amam mesmo, né? Vocês me convidam para esses eventos para ficar cutucando o professor lá, né? Diretor, mas foi legal. E aí depois eu vou passar seu contato para ele te mandar um livro. É muito legal isso daí, viu? Alice no País dos Pretinhos e das Pretinhas. Eu vou perguntar, vou até falar, depois eu entrar em contato com ele lá. Se ele não tiver, daí a gente dá um jeito aí. Eu vou ver se eu arrumo para você esse livro, que é muito legal, viu? E as duas lê, porque lá até no dia do lançamento ele levou algumas alunas e falou: ó, eu não gosto do meu cabelo cacheado porque falava que é de Bombril. E ele relata isso daí no livro. Então é interessante, viu? Depois a gente entra em contato, faz essa união aí. Quem sabe Bacana. você leva ele aí. E aí tem uma pergunta muito legal. O impacto da USP e do Museu Afro Brasil. O Museu Afro Brasil, Manuel Messias dos Santos, é um templo de preservação da nossa memória. Como os espaços de cultura e museus podem se melhorar aproveitados pelas escolas públicas da periferia? E eu vou contar um relato. Eu fui uma vez no museu lá, eu entrei no navio negreiro. Olha, eu tô arrepiado, mas o que eu senti lá, não, eu fico imaginando eles viajando 2, 3 meses naquela situação. Então, ai, é só a gente mesmo que sabe o que sofreu, viu? Exatamente, Caio. E se uma pessoa entra nesses espaços e não arrepia, algo está errado. Uhum.
Se não sentir os olhos lacrimejados, algo está errado. Se não sentirem fortes emoções, algo está errado. Uhum. E esses espaços são muito poucos explorados. Esses espaços, infelizmente, principalmente pelas vias públicas, pela escola pública, muito pouco explorado. Eu penso que falta tudo aquilo que sempre faltou, política pública para essa pauta. E as poucas políticas públicas, estamos avançando, é verdade, a passos de tartaruga, mas estamos avançando. Estávamos discutindo sobre isso essa semana no outro podcast, inclusive, do qual eu participei aqui na região, para falar do livro. E estávamos falando justamente sobre isso. Porque esses espaços, eles existem, mas eles também sofrem um apagamento. Se você vai na grande mídia, se você vai onde realmente as notícias são propagadas nas redes sociais, nós vamos ver como é que eu posso dizer, um barulho muito grande para outras questões, mas para esses espaços você não vê. E a própria escola pública, ela sofre, ela é fruto de uma arquitetura de desvalorização disso. Então você chega numa escola X, escola pública, escola estadual, não sei das quantas, tá? Independente do município. O próprio Estado, por exemplo, não fornece essa estrutura. A comunidade não tem essa estrutura. Os professores, diretores, enfim, gestão de uma forma geral, eles estão cansados, sobrecarregados e também não possuem essa estrutura, não possuem o capital, não possuem um transporte para levar essas crianças, não possuem uma forma de arrecadar um alimento um lanche para essa criança. O que acontece? O tempo se passa, os anos se concluem e essa criança não explora esse espaço. Essa criança não vai nesses espaços. Ou seja, vira um espaço até de privilégio. Por quê? Os fulaninhos vão lá e pagam e entram. Ou, muitas vezes, nem pagam. Às vezes são taxas simbólicas. Mas esses espaços públicos escolares, essas escolas, não possuem o suporte. Nós não temos as políticas públicas, nós não temos realmente um incentivo para que essa criança saia de dentro dos muros escolares e vão visitar o seu espaço, que são esses museus, que são essas estruturas. Então, assim, tanto um quanto o outro, esses cursos que eu fiz, foram de fundamental importância para entender mesmo, porque eu chego lá e eles não estão lá. No Museu da Resistência, lá na Júlio Prestes, lá no próprio Museu Afro. Você chega na USP, o último curso que eu fiz na USP foi a coisa mais linda, o Caio. E foi interessante porque o último dia ele foi a campo, nós fomos a campo. E olha que interessante, nós passamos pelo centro de São Paulo, tudo a pé, tá? Tudo a pé. Uhum. Conhecendo espaços que hoje são reconhecidos como deles, e é mentira, são nossos. O Bexiga, a Liberdade, o Centro Velho de São Freguesia do Paulo, Ó. Freguesia, toda aquela região que... Ah, não, mas aqui é dos italianos. Não, mas não mesmo, espaço da Liberdade. Ah, mas aqui é um bairro japonês. Não. O nome Liberdade já diz, né? Exatamente, o próprio nome já fala por si só. E aí nós passamos na escola de samba, passamos na igreja da Queropita. Em todos esses espaços nós tivemos palestras e terminamos o curso, olha só que interessante, na casa de candomblé com babalorixá, olha que interessante, da própria Vai-Vai. Ou seja, de uma riqueza, mas de uma magnitude absurda, de um aprendizado absurdo. E aí eu me ponho a perguntar, por que as escolas públicas não podem promover que essas pessoas, enquanto crianças e adolescentes, possam também explorar esses espaços que são seus? Sim. Por que essas crianças não podem visitar, por exemplo, por que a USP precisa ser visitada apenas por universitários e não por aqueles que são universitários? Por que
não? Por que não? Por que que um garoto que sonha em fazer biologia não pode visitar, justamente, quer fazer história, não pode ir para a FEFELESH lá e dar uma volta, ser apresentado? Por que não? Por que que o poder público... Ah, mas espera aí, gente. Se isso acontecer, as nossas crianças vão se munir de informações, vão se munir de conhecimento. É só uma provocação. Mas será que aqueles que arquitetam esse sistema querem isso? Fica aí a pergunta. Que provocação foi essa? Isso eu concordo com você. Essa aqui em Sorocaba nós tivemos na Dionísio Vieira a escola de hip hop. Foi 10 meses através a lei que incentiva a cultura. Passamos lá pela ação periférica, até queria mandar um abraço para o Brau, que a ação periférica vai completar 20 anos. Eu sou um dos fundadores, entrei na ação periférica com 18, já estou chegando aos 40. E foi minha verdadeira escola foi a ação periférica, foi a ONG lá, lá que eu conheci bastante pessoas, conheci lugares, fui conhecer outro lugar muito bom que eu sou do Fórum do Hip Hop do interior. Então, no final de semana a gente ia para cidades falar sobre hip hop da cidade. E um desses foi em Campinas. Eu lembro até hoje que a gente foi na Chácara Roseira, que era um lugar de escravizados, e aí a gente dormiu na biblioteca. Deu uma certa hora da madrugada, começamos com trabalho de corrente. Ah, eu sou curioso, eu fui lá na senzala descer lá. Olha, é de chorar, viu? Era de chorar, porque parece que você tá ali no momento certo, ali, aqueles acorrentados, assim, você ouvia as correntes, né? Eles falam assim, aqui foi um lugar de escravizados. Mas essa provocação foi muito boa, viu, professor? Essa provocação é só quem conhece mesmo. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando dessa parte, o quilombo das ideias e interseções. O empreendedorismo periférico. Você participou da obra Employ Day, em Minas Gerais. Muitas vezes, a periferia empreende por necessidade e sobrevivência, e não por opção. Como você enxerga o empreendedorismo preto e periférico hoje? É uma forma de libertação econômica ou mais uma barreira? Eu não tenho dúvida que é mais uma barreira, porque ela serve para as duas coisas. Mas, infelizmente, é mais uma barreira. Por que eu falo que é mais uma barreira? Afinal de contas, é um espaço que também, esse espaço do empreendedorismo, a própria história nos mostra de uma forma muito, muito visível, que é um espaço que foi preparado para aquele determinado grupo. E quando nós, o povo periférico, invade tentando empreender, nós também encontramos barreiras. Nós também encontramos uma marginalização acentuada. Curiosamente, esse livro, esse Empreendem, ocorreu numa época em que eu estava coligado, inclusive com muitas pessoas, a sua grande maioria pessoas brancas, empoderadas, endinheiradas e assim por diante. Tanto que eu fiz uma provocação nesse livro. Porque quando eu fui convidado, e aí pediram para que eu fizesse um texto. E aí o nome do livro é Empreendem. Ok. Mas, puxa vida, eu me pus a pensar, mas eu nunca tive empreendimentos. Eu tentei um boteco, tentei ali na época que eu trabalhava com roça, roçando mato, eu comprei umas máquinas ali, montei, mas foi tudo muito pouco, muito. Mas eu não costumo falar daquilo que eu não tenho vivência. Então, nesse livro, o meu capítulo, eu escrevi sobre empreendimento de pessoas. Eu escrevi sobre empreender nas pessoas. Eu escrevi que empreender é reconhecer os valores. Empreender é colocar as pessoas na sua frente e o dinheiro debaixo do pé. Eu coloquei que empreender nada mais é do que o amor pelas pessoas e não pelo capital em si. Agora, trazendo para o empreendedorismo capital, de fato, eu acredito que sim, é mais uma barreira que nós enfrentamos. Eu acredito que sim, é mais uma negação. Uma negação absurda. Haja vista que dentro das periferias, é ali que nós encontramos
não apenas um público que consome, um público que valoriza as culturas, mas também um público muito competente para montar os seus próprios negócios. Sim. Um público que tem uma visão diferenciada, mas que essa visão diferenciada, elas são marginalizadas, elas são impedidas de sair daquele território. Infelizmente. Então, puxa vida, nós temos aí vários empreendedores, por exemplo, muitas mulheres, por exemplo, que ela pega umas tranças, ela pega um... Gente, ela faz algo que, me desculpa, pessoas aí com um poderio econômico incrível, estuda, vai para fora, para o exterior, estuda, e não tem a visão nem a criatividade que aquela mulher lá, a Dona Maria lá da comunidade lá, não tem. Porém, manda a Dona Maria sair dessa comunidade e empreender lá fora. Ela será esmagada, provavelmente. Sim. Com certeza. E olha lá, se porventura, que eu já vi muito isso, né? Se sua mercadoria, Dona Maria, não for arrancada à força, e a senhora jogada no chão e ser pisoteada, sem ao menos perguntar, sem ao menos questionar, sem ao menos valorizar a beleza que tantas Donas Marias tem nesse país. Sim. Então, para mim, é um setor marginalizado. Sim, é difícil, né? Outra dica de um amigo meu, que eu tive a honra de entrevistá-lo, foi o Erivelto, ele é escritor também, e ele escreveu um livro chamado Mucambu. Depois você procura aí. Nossa, esse livro é muito legal, que ele conta isso que você falou da outra vez, os pontos negros, pretos de São Paulo, e também ele demorou acho que 2 anos, 3 anos para ser aceito. Aí eu perguntei para ele, você acha que por você ser da periferia, um escritor periférico, isso abala? Você, Caio, às vezes sim, porque quem está julgando, às vezes está julgando, não está julgando o livro, está julgando da onde eu vim, entendeu? E aí um livro bom pra caramba, é Mucambu. A Raíssa Livra, que é os ciúmes dela, é esse livro. Então é muito legal. Eu falo, a gente começa a conversar. E a hora passa, por mim ficar aqui o dia inteiro. Professor, estamos chegando no final. Você falou para mim que tinha a surpresa, tinha um final lá, e você não vou revelar o final para ele, porque senão não tem graça. Mas é um final. Duas perguntas. A primeira, a inspiração de escrever, de quais autores que o senhor tem inspiração? Se tem algum escritor de periferia assim que você queira nos indicar? E a segunda pergunta, daqui a pouco eu lanço. Primeiro, essa daí sobre indicações, inspirações de escritoras e escritores que o senhor tem. Não, eu, na verdade, assim, antes de escrever, eu li alguns livros. O Carlos Carvalho, aí de Sorocaba, eu havia até esquecido, peço perdão aí, Carlos Carvalho, que é realmente o autor desse livro, tá? Vadios e Moraes. Ele, quando eu conversei com esse autor, foi algo que me... Mas eu ainda não pensava em escrever na época, eu ainda não me via nesse lugar, eu não conseguia me enxergar nesse lugar, para mim era para os outros. E depois, quando eu fiz um curso na USP, eu tive algumas professoras também, e lendo alguns livros, inclusive, aqui tem essa mulher aqui, é uma mulher branca, a Leila Leite Hernandes, da África na sala de aula, ela foi minha professora lá, e é uma pessoa super humilde, uma pessoa que me inspirou bastante. E quando eu vi esses livros, dentre tantos outros aqui, que eu gosto de ler, eu comecei a perceber realmente. Então, eu não tive, assim, autores em específico, né? Eu cito esses dois, principalmente o Carlos Carvalho, mas foi um compilado de leituras que me levou à consciência da responsabilidade e de entender que uma vez eu escrevendo, eu ia conseguir atingir mais irmãos, mais irmãs, mais pessoas a também vir junto comigo fazer essas reflexões, dessa forma, multiplicar esses guerreiros e guerreiras e multiplicar a consciência, multiplicar a identidade. É isso.
É outro nível, né? E aí, para terminar, eu vou fazer uma pergunta muito legal para o senhor. Professor, para aquela menina ou menino que está hoje nas periferias, Brasil, Sorocaba, Barueri, Salvador, que também tem um sonho guardado no peito, qual é o seu recado de axé e de incentivo? Isso é um ponto muito sensível, um ponto que, deixa eu me ajeitar aqui, porque requer bastante equilíbrio emocional para responder essa pergunta. Dentro da minha caminhada como professor, e hoje estando orientador, são incontáveis as vezes que, infelizmente, acredito que eu não sou um fato isolado do povo negro desse país, que muitas vezes tenho que me esconder para derramar algumas lágrimas. Lágrimas, por exemplo, quando eu estive explicando a matéria e esse menino lá no cantinho, lá na cidade de Vargem Grande Paulista, quando eu estava lecionando uma dada aula, e esse menino olhou para mim de uma forma meio tímida, e eu percebi que só ele não estava realizando a atividade. Eu, ao me aproximar dele, eu perguntei, por que você não está fazendo? E eu percebi que os olhos deles estavam lacrimejados. Eu me lembro que eu coloquei meu joelho no chão para ficar da altura dessa criança, e ao perguntar para ele o porquê que ele não estava, que ele falou que não estava entendendo, eu fui tentando explicar, ele olhou para minha cara e falou: "Não, professor, não adianta, não vou conseguir fazer, porque eu sou burro". E eu falei para ele: você não é burro". Ele falou: "Eu sou burro sim, porque eu sou preto". Olha o crime que fizeram com essa criança. Essa criança, para mim, representa a grande maioria dos brasileiros e brasileiras em fase escolar desse país. E o recado que eu deixaria, de coração, para todas as crianças e jovens que estão nas suas mazelas, que estão nas suas dificuldades, que estão em situações que, infelizmente, não propiciam que você se enxergue ocupando um espaço que você gostaria, ou que a mãe, o pai, o avô, a tia, seu padrasto, madrasta não alcançou, é que, por favor, você não pare de sonhar. Mas sonhar, entenda, sonhar é realizar, sonhar é resistir. Então, o convite que eu faço a você, crianças e jovens, você, papai e mamãe que tem seus filhos e filhas, seu pequeno, sua pequena em casa, é que o incentive essa leitura. Por mais precária que seja essa situação, incentive a leitura, que isso é acessível. E dentro da leitura, que essa criança possa enxergar um barquinho, que essa criança possa pegar essa carona, um barquinho onde essa criança possa pegar a mesma oportunidade que eu peguei. Então, falar disso é falar de mim, é falar do menino Geninho, que pouco tinha o que comer, que poucos tinham a te apoiar, e que eu agradeço as minhas ancestralidades, eu agradeço aqueles que vieram antes de mim, por fazer com que eu enxergasse que esse barquinho da educação me levasse a hoje estar num projeto tão lindo quanto o de vocês, Caio, a falar para tantas pessoas. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Para vocês, adultos, responsáveis por essas crianças e jovens, o incentivo a essa leitura. O incentivo a frequentar esses espaços. O incentivo a conhecer a própria história. E só assim vai haver a autoaceitação, vai haver a autoidentificação, que vai levar à autovalorização, para que esse sonho não morra, para que essa esperança não morra. Porque é um assunto muito, muito sério. E aproveito para deixar um recado também para o poder público, para as ONGs, para as iniciativas privadas e públicas, que não deixe morrer essa pauta, que lembre dessas pessoas que são marginalizadas a todos os dias. A vocês de ONGs, a vocês de projetos sociais, que lutam pelos marginalizados,
que lutam pelas pessoas que mais sofrem preconceito, que são chamadas de minorias, que na realidade somos a maioria, que não deixe morrer essa pauta. É assim que eu termino e parabenizo esse projeto maravilhoso, Caio, por lutar por essa pauta, por levantar essa bandeira, que nós briguemos contra toda e qualquer desigualdade, todo e qualquer preconceito. E eu, como um homem nordestino, um homem preto retinto, levanto um pouquinho mais alto a bandeira dessa pauta antirracista. Aí, foi nosso querido convidado. Não tem como não se emocionar mesmo. E para terminar, professor, fala aí suas redes sociais, como é que consegue seus livros, para a gente estar divulgando também. O espaço agora é do senhor, fique à vontade aí, que é com você. Como diz a Lívia, é tudo no seu nome. Tá ok. Nossas redes sociais, JJ, o Menino Sonhador. Em virtude do meu primeiro livro, acabou ficando JJ, o Menino Sonhador. Para conseguir esses livros, se você digitar JJ, o Menino Sonhador, já vão te levar aí para lojas, que eu não quero ficar aqui fazendo propaganda, que eu tenho que fazer propaganda da Dona Maria que faz trança e não desses grandes empreendimentos. Já vai te levar para, que não sou eu que determino, mas sim as editoras, vai te levar aí para lojas gigantescas para você adquirir o livro. Mas se você quer adquirir o livro de uma forma com um custo mais baixo e também ajudando o autor do mesmo, entra nas redes sociais, me chama lá no direct, que não tenha dúvidas, independente de onde você esteja, em São Paulo ou no Brasil, daremos um jeito de enviar o livro para você com um custo muito mais baixo. JJ, o Menino Sonhador. Aí, família, foi nosso convidado aí no Pod Afro. Queria agradecer um cara muito especial, DJ Kurt, que ele fez a trilha sonora do Pod Afro, e eu vou inaugurar com o senhor. O senhor vai ser dado primeiro, DJ Kurt, muito obrigado. Nossa, eu mandei para ele a história do Pod Afro lá, né? Ele falou assim, Caio, eu vou fazer de presente para vocês, que eu gostei muito do projeto de vocês, envolve crianças, então eu falei, mostrei a foto da Lívia para ele com o microfone. Professor, só queria agradecer de coração. Vai ter o parte 2, parte 3, porque isso aqui que a gente fala, é nossos griots, então nós temos que ouvir nossos griots. Essa molecada tá se perdendo porque ela não ouve seus mais velhos. Quando eles sentarem e começarem a ouvir os mais velhos, eles vão ter uma noção para onde eles vão. Enquanto eles pensarem que eles sabem de tudo e não sabem de nada, e não escutam nossos griots, está acontecendo isso. Então, queria agradecer mais uma vez o senhor JJ, professor, escritor, filósofo, por isso que o Pod Afro está lá em cima, e não posso descer mais a régua. Então, queria agradecer nossos patrocinadores, Pizzaria e Batetaria Cristal, Fogaça Regina, Estúdio Beauty, Mundo dos Chaveiros, o maior acervo de chaveiros do mundo, do Brasil. Salve, Paulino, Restaurante Nova Vida. Professor, de coração, muito obrigado. Como você está aqui do lado de Barueri e Sorocaba é pertinho. A gente vai marcar um dia. Cotia. Então, é pertinho. A gente vai marcar isso aí. Aí você vai ver só o que é pergunta. Tava assim, a pergunta do Caio é fácil. Agora, aguentar a pergunta da Raíssa e da Lívia vai ser mais difícil. Então, professor, obrigado. Parabéns mesmo. De coração, receba esse abraço do Pod Afro, do Projeto Afro Leitura da Raíssa e da Lívia. Eu vou fazer elas assistir esse podcast que ficou maravilhoso. Família, foi aí mais um Pod Afro com o professor JJ. Já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, porque esse conhecimento, essa aula é de graça. Então, se inscreva no canal, comenta, compartilha, faz tudo aí, como diz a Lívia. Tamo junto, até o próximo. Pod Afro tá na área. Agradece, professor.